Olá, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Esse é o nosso compromisso de todos os dias, nós meditarmos na palavra de Deus e trazer uma palavra de encorajamento, de edificação para a tua vida espiritual, para o teu elevo espiritual. E é muito bom poder compartilhar as nossas meditações de todos os dias, quando nós oramos, quando nós lemos a Escritura, pois é uma necessidade da nossa alma, de todos os dias nós buscarmos a presença de Deus. E desde ontem que nós começamos aqui uma jornada de fé, trazendo o exemplo do nosso pai da fé, Abrão, que posteriormente foi chamado de Abraão. Então, o nosso pai da fé, Abraão, tem muitas lições preciosíssimas narradas aqui no livro de Gênesis para nos ensinar como nós caminharmos com Deus essa jornada, essa caminhada de fé. Essa mesma peregrinação que nós fazemos também nos dias de hoje. E hoje nós vamos tratar um assunto muito delicado, que é sobre o medo, o caminho do medo. Você sabia que Abraão, mesmo sendo o pai da fé, mas logo no começo da sua caminhada, em alguns momentos da sua vida, ele teve medo. Isso mesmo, o pai da fé, em alguns momentos, teve medo. Isso mostra que nós somos frágeis. Isso mostra que por mais espirituais que somos, por mais que buscamos a Deus e oramos e adoramos a Deus, muitas vezes o nosso coração é tomado pelo medo, é tomado pela insegurança, na tentativa de nos fazer duvidar, isso mesmo, da soberania e da providência de Deus. Quem de nós nunca passou fases difíceis na vida? Quem de nós nunca sentiu medo? Quem de nós, em algum momento, duvidou e aí teve que lutar em oração contra a sua velha natureza, contra essas dúvidas, essas indagações, os porquês que aparecem nessa jornada de fé. Mas vamos aprender também que é possível nós vencermos o medo quando nós nos voltamos para Deus e reconhecemos que nós somos dependentes de Deus e que jamais nós podemos duvidar dos propósitos maravilhosos desse Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Então nós vamos lá. O caminho do medo. Como vencer isso? O que foi que aconteceu com Abraão? Que nós podemos extrair aqui no texto. Nós vamos, na proporção que a gente for aqui falando, eu vou lendo aqui o texto, que a gente tem alguns versículos para a gente poder ler. Mas o texto base aqui da nossa referência hoje, da nossa devocional, de número 16, Hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, a nossa devocional de número 16. Então, vamos lá. Em seus primeiros passos, após o seu chamado, ontem nós vimos o chamado de Abraão, da forma como Abraão respondeu em obediência o chamado de Deus, mesmo vivendo, ele mesmo sendo idólatra e vivendo em meio a uma família idólatra, mas ele responde o chamado de Deus e ele começa uma caminhada de fé. E ali a gente explicou ontem alguns fundamentos dessa fé, dessa jornada de fé, obediência, renúncia. E hoje, depois do chamado de Abraão, ele enfrentou algumas provações. E no capítulo de número 12, na continuação aqui do texto, a partir do versículo de número 10, nós temos a primeira provação que Abraão vai enfrentar nessa jornada, nessa caminhada de fé. Logo a gente já começa a entender que mesmo eu sendo chamado por Deus, mesmo Deus tendo me escolhido, me separado e ter me chamado para me caminhar com Ele, isso não me isenta de passar por provações. Isso não me isenta de enfrentar aflições,
lutas, adversidades. Olha o que está acontecendo aqui com Abraão. O versículo de número 10 do capítulo 12 de Gênesis diz o seguinte: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, observe que Abraão está numa região, naquela região de Betel, naquela região do Neguebe, naquela caminhada para Canaã, porque ele está caminhando em direção à promessa. Ele está caminhando em direção à ordem que Deus deu para ele. Diz a Escritura que de repente se levanta uma situação adversa, que é uma grande fome naquela região que Abraão está habitando, uma grande fome. E ali diz a Bíblia que, motivado pelo medo, Abraão sai de Betel e desce para o Egito. Ele sai daquele lugar de consagração, aquele estado de comunhão, aquele lugar que ele havia erigido um monumento, porque era o lugar, era a casa de Deus, aquele lugar que ele havia tido um encontro com Deus em oração, em adoração. Ele deixa aquele lugar, porque naquele momento se levanta uma adversidade, uma grande fome, e por medo ele vai para o Egito, que aqui o Egito a gente pode aplicar como a figura do mundo, né? De escravidão, o Egito de idolatria, de deuses, de prostituição, de mundanismo, de pecado. Então, Abraão em algum momento ele sai de Betel e vai para o Egito, motivado pelo medo, porque ele viu uma intensa fome e ele em algum momento ele duvidou ou pensou: como que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou sustentar os meus filhos? E ele pensou: talvez essa fome comprometa a promessa que Deus fez. Como eu serei próspero? Como eu vou conquistar essa terra? Se eu estou passando fome, se os habitantes da terra, se a situação da terra é caótica, como que a promessa de Deus vai se cumprir? E ali, essa aprovação, ele pensou: como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou ter descendentes se os meus filhos vão morrer de fome? Então houve um turbilhão de sentimentos no coração de Abraão que fez com que ele descesse para o Egito. Ele saísse da direção de Deus, do lugar da comunhão com Deus, e ele deu esse deslize, ele saiu da direção de Deus. E aí eu pergunto você, meu amado irmão, quem de nós nunca saímos da direção de Deus? Quem de nós, em algum momento, nós cedemos a alguma vontade própria em detrimento da vontade de Deus? Quem de nós aqui, em algum momento, o inimigo ou os nossos próprios desejos lutou ou tentou nos levar para o Egito, para uma prática pecaminosa, para a mentira, para a prostituição, para um vício que outrora Deus nos libertou, nos limpou? Mas em algum momento o medo se instalou, uma adversidade se levantou. É o caminho do medo. Isso está gerando dúvida, isso está gerando instabilidade, insegurança. E é isso que está acontecendo com Abraão. Então, nós não sabemos o certo, o que Abraão temeu, mas sabemos que o medo nos leva a fazer coisas que normalmente não faríamos, ou nos tenta a não fazer coisas que normalmente nós faríamos. Observe que essa conduta de Abraão, essa decisão de Abraão de ir para o Egito gerou um problema para ele, porque ele teve que mentir, ele teve que gerar uma meia mentira, mas que é mentira, porque meia mentira, é pecado. E ele precisou combinar com a sua esposa Sara. Eu já vou usar aqui os termos dos nomes que Deus já havia transformado, para a gente ficar melhor aqui a nossa devocional. Então Abraão falou com Sara e combinou com ela que ela dissesse para as autoridades do Egito
que ela era irmã dele, porque ele temeu também que aqueles homens lhe fizessem mal para poder possuir a sua irmã, a sua mulher, e matá-lo. E ele também temeu pela sua própria vida e pela vida de Sara, né? Muito mais pela sua vida, pelo fato de Sara ser uma mulher muito bonita. Ele achou que aqueles habitantes do Egito poderiam matar a sua mulher e matar, se soubesse que era a mulher dele, tirar a vida dele para possuí-la. Então ele teve que mentir, e isso gerou um problema muito grande, né? Um problema muito grande. Graças a Deus, que Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, houve uma intervenção divina e Deus não permitiu que aqueles homens abusassem de Sara, ou que aquele rei do Egito possuísse Sara. Deus interviu, Deus agiu, porque tudo estava dentro de um propósito divino, porque na nossa vida é assim. Até aqueles erros que cometemos, Deus está permitindo, porque lá na frente nós vamos entender o propósito de Deus, porque lá na frente Abraão voltou para o lugar de origem, para Betel, porque ele reconheceu que de Betel, naquele lugar de comunhão, de intimidade com Deus, ele jamais poderia sair. Então o caminho do medo trilhado por Abrão até o Egito levou a agir fora da promessa de Deus e a confiar em sua própria sabedoria, quando ele combina com a sua mulher que mentisse. Ele agiu por conta própria, ele agiu fora dos propósitos de Deus. Só o fato dele temer a fome e não confiar na providência de Deus, do Deus que o chamou, só o fato dele ter saído de Betel e ter ido para o Egito, e agora um erro, uma sucessão de erro que vai sendo motivado por esse gigante chamado medo, insegurança, que se instala no coração de Abraão. E ali ele confia em si próprio, usa as suas próprias argumentações para poder resolver uma situação. Quantas vezes nós também não fazemos isso? Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, do nosso jeitinho, né? Principalmente do nosso jeitinho brasileiro, né? De enganar, de sermos espertos, de sermos sempre espertalhões. E aí nós pecamos contra Deus, nós transgredimos a lei de Deus e nós agimos fora dos propósitos de Deus, fora das promessas de Deus, revelando um coração medroso, um coração covarde, um coração que ainda precisa ser tratado pelo Senhor Deus. Então devemos lembrar que se agirmos com base no medo, logo não estamos agindo com base na fé. A fé, a convicção, a confiança em Deus não combina com o medo. O medo é um sentimento que é gerado pela insegurança, pela desconfiança, da incerteza de algo. Mas quando nós caminhamos por fé, essa fé gera convicção, certeza de coisas que os meus olhos não estão vendo, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Então é isso que está acontecendo com Abraão. Nos seus primeiros passos de fé, depois do seu chamado, ele está sendo provado. E em algum momento ele está sendo reprovado, mas Deus usará de misericórdia, porque Deus conhece a estrutura humana e Ele sabe das nossas limitações. Mas Abraão está sendo treinado, Abraão está sendo moldado, mas na frente Abraão, ele não será mais esse homem aqui, ele será um homem valente, ele será um homem de fé, ele será um homem exemplar, que até hoje ficou conhecido na história como o pai da fé. Mas esse homem teve deslizes na vida dele, mas esses deslizes se viu como lição e serve para nós também, porque muitas vezes somos tomados pelo medo. Quantas vezes nós agimos fora dos propósitos de Deus porque achamos que a nossa sabedoria, porque achamos que a nossa capacidade de resolver as coisas, olha que loucura, é melhor do que os métodos, do que os propósitos de Deus. E aí, meus irmãos, tudo que não provém de fé é pecado.
É isso que está escrito em Romanos 14, 23. Tudo que não provém dessa convicção, dessa confiança nesse Deus soberano, irmão, que gera dúvida, que gera medo, que gera desconfiança nesse Deus santo, nesse Deus soberano, isso é pecado. Pecamos contra Deus quando duvidamos, quando não confiamos, quando somos tomados pelo medo, pelo pavor, pela insegurança, pela incerteza, pela ansiedade, pelas preocupações da vida, nós pecamos. E é isso que Deus está tratando conosco. Nós não devemos temer, Deus está conosco. A nossa história, a nossa vida, todas as áreas da nossa vida estão sob o controle soberano desse Deus que guia a nossa história, que escreve a nossa história, e tudo vai acontecer exatamente como Ele quer. Essa é a nossa confiança para com Deus. Ainda que o primeiro passo de Abrão tenha sido decepcionante, mesmo assim o Senhor mostra que é misericordioso e abençoa Abrão, porque diz aqui no versículo 16 do capítulo 12, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Ou seja, o príncipe do Egito tratou bem Abrão por causa de Sara. Deus, mesmo em meio a todo aquele erro, aquele caos, Deus permite. Deus age segundo a sua misericórdia e Abrão sai abençoado daquele lugar. Esse homem dá ovelhas, dá jumentos, dá camelos, mesmo ali em falha, Deus mostra a sua fidelidade para com a sua palavra, a sua aliança para com Abrão. Irmãos, não se trata de nós não temos mérito, tudo é Deus, é Ele quem age. Certamente Deus não apoia o erro e jamais Deus vai compactuar com o pecado, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes o erro, Deus vai permitir o erro, para que no erro Ele haja, para que a gente enxergue, para que a gente veja quem é Deus e quem nós somos, as nossas limitações e quem é esse Deus autoexistente, imutável e soberano e todo-poderoso. Então Deus usa de misericórdia e abençoa Abrão, mesmo em uma circunstância adversa. Mas esse abençoar de Deus não significa a aprovação de Deus pelo erro, mas na frente nós vamos entender a fidelidade de Deus vai além da nossa infidelidade. É isso que a Escritura diz. Ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Olha como esse Deus é tremendo, irmãos. Olha como esse Deus trata conosco, com seus eleitos, com seus chamados. Mesmo em meio ao erro, Deus está nos abençoando, mas Ele tem um propósito. Não é que eu permaneça no erro, mas que eu me volte para Ele, porque eu vendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo eu estando errado, isso vai gerar em mim um sentimento de amargura, de quebrantamento. Isso vai me levar de volta aos pés de um Deus tão bom, de um Deus tão maravilhoso. Então a bênção dada por Deus é mais que prosperidade aqui na terra. É um estado que nos permite viver de acordo com os propósitos de Deus, para que o nome do Senhor seja conhecido. Abraão volta para onde tudo começou. Está aqui no capítulo 13, do 1 ao 4. E ali ele adora ao Senhor. Então acontece tudo isso na vida de Abraão. Mas ele volta. Esse é o propósito de Deus, que ele retorne, que ele volte aonde tudo começou e ele faça algumas reflexões necessárias para que erros não sejam repetidos. E é isso que Deus nos ensina, então, com a vida de Abraão. O caminho do medo nunca é o caminho que nós devemos trilhar. Mas se porventura alguma coisa está gerando medo no seu coração e você tem falhado, você tem agido fora das promessas de Deus, o Espírito Santo está falando com você. É tempo de você voltar.
para Betel. É tempo de você sair do Egito, que aí não é o seu lugar, e você coloque de novo os seus pés no trilho da caminhada para Canaã. Volte para Betel. E lá tem um altar de adoração. Volte a adorar a Deus. Não murmure. Vença o medo no poder da fé, da oração, da comunhão. Confie inteiramente nas promessas desse Deus maravilhoso. Tenha fé e não medo. Que a palavra de Deus, então, tire todo o medo e que nós possamos confiar em Deus, nas promessas do Senhor, e que jamais nós possamos agir por conta própria, achando que somos mais sábios do que os propósitos de que o próprio Deus, que é a própria sabedoria. Amém? Deus te abençoe, vamos orar. Ó Pai Santo, Tu conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que muitas vezes nós decidimos, nós agimos pelo nosso próprio coração. Somos tomados de dúvida, de medo. Mas eu peço ao Senhor que aumente a nossa fé, para que jamais duvidemos das Tuas promessas, do Teu caráter santo, Pai. E assim como Abraão, possamos nos voltar para Ti em adoração, em fidelidade, e expulsar o medo, e caminharmos confiando no Teu caráter santo e nas Tuas promessas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui devocional, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Não temas, Deus é contigo.